Borboletas Negras é uma minissérie original Netflix que conta com 6 episódios. Ela conta com uma premissa sensacional e algumas reviravoltas muito boas. No entanto, ela tem alguns pequenos probleminhas. Por isso, nesse vídeo, faço uma análise sem spoilers pra ela e também uma análise com spoilers. Então, se você somente tiver interesse nessa parte com spoilers, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, faço a análise sem spoilers. Então já sabe, hein? Deixa o seu like agora no comecinho do vídeo. Bem, pessoal, em Borboletas Negras conhecemos a história de um escritor que vai fazer um biquinho para um senhor idoso. Ele aceita ser o escritor fantasma dele e vai escrever a biografia desse senhorzinho. Acontece que a história que ele tem para contar é uma história de amor diferente. Um amor que literalmente mata. E com isso, o escritor vai se ver imerso numa série de assassinatos. Essa série começa daquele jeito, viu, gente? Com um começo que choca a gente e rapidamente chama a nossa atenção. Só que na mesma velocidade que a série nos conquistou, ela também vai perdendo o brilho e com isso se torna um poço de tédio que não chega a lugar algum. Contudo, do nada, no penúltimo episódio, a trama acorda de um coma, sacode a poeira e mostra que não está totalmente perdida. E por fim, temos um episódio final cheio de altos e baixos, que é tão genial quanto desinteressante. Ou seja, Borboletas Negras é uma série bem mediana pra fraca. Ela tem um excelente ponto de partida, mas se perde no meio do caminho. Nela encontramos 3 arcos. Temos a história central, que é contada pelo senhorzinho, temos a vida pessoal e amorosa do escritor e também temos um policial que está conduzindo uma investigação. A trama central, ou seja, a história que é contada pelo senhorzinho, é fenomenal, gente, é viciante. O senhorzinho narra essa história, mas ela é exibida pra gente em tela por meio de 2 personagens. A versão mais jovem desse personagem e o grande amor da vida dele. Sem sombra de dúvidas, viu, gente? Tudo que envolve essa parte da série é muito bom, viu? Confia em mim. A narrativa dela é eletrizante, gente. Tem muita violência, muita paixão, muito sangue, muitas mortes. Fora que conta com excelentes atuações e uma estética que conversa muito bem com os anos 70. Enfim, é o que realmente nos prende ao longo dos episódios. Só que ao mesmo tempo, gente, também é trabalhado em paralelo as outras subtramas que mencionei. E aí que mora o problema de Borboletas Negras. Porque parece que a vida pessoal do escritor e a investigação do policial não vão chegar a lugar algum. Essas partes da história demoram muito para avançar e mais parecem encheção de linguiça para não deixar a série bem curtinha. Fora que, gente, praticamente todos os coadjuvantes dessa série são muito chatinhos, são enfadonhos, sabe? E é muito difícil simpatizar por eles. Ou seja, podemos dividir essa série em 3 partes. Logo, diria pra vocês que apenas 1/3 dela é aproveitável. E o problema é que esse 1/3 vale muito a pena, mas aqueles 2/3 que enchem o saco. Sem mencionar as muitas facilitações que existem nessa história. Por exemplo, tem um personagem que tenta esconder um livro de alguém. Ele, inclusive, se certifica que aquela pessoa não leu o livro, tudo pra instantes depois ele ir até a casa dessa pessoa com um livro em mãos. E, consequentemente, esse jumento viabiliza que essa pessoa que ele não quer que leia o livro, vá ler o livro. Ou seja, que burrice do personagem e que vacilo da trama, né? Tornar tão fácil assim para essa pessoa ler o livro. E justamente por esse detalhe e outros muitos detalhes, eu digo pra vocês que essa minissérie tem acertos, mas os deslizes dela pesam muito mais na balança. Digo mais, ainda bem que ela é no formato minissérie, ou seja, tem um encerramento ainda nessa temporada, porque se essa série precisasse de uma segunda temporada, com certeza seria aquele tipo de produção fadada ao cancelamento no streaming. Tudo bem que essa trama deixa várias pontinhas soltas e algumas coisas sem respostas pelo meio do caminho, mas nada que justifique a gente aturar outra temporada com esses personagens chatos. E uma informação bônus pra vocês. Fiquem até o final no último episódio, porque temos
cenas pós-créditos nele. E são cenas pós-créditos que explicam bastante coisa pra gente nessa história. Em linhas gerais, Borboletas Negras é um desperdício de ideias boas, com personagens fraquíssimos e muitas cenas de lepo-lepo. Mas acho que há pessoas que possam gostar dela, viu? Porque como disse pra vocês, há muita coisa boa nessa série e o que há de bom nela realmente é muito bom. E aí, você vai dar uma chance pra essa minissérie? Se sim, saiba que agora começa a parte com spoilers desse vídeo. Ou seja, se você não quer ter nenhuma surpresa estragada, já sabe, pra você... beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora entender essa complexa trama. Bem, pessoal, primeiro de tudo, me conta aqui nos comentários se você conseguiu prever boa parte das reviravoltas dessa trama, porque pra mim, olha, essa série me surpreendeu em vários momentos, especialmente perto do final. Eu tava meio entediada com ela, quase desistindo, e do nada, bam, tudo muda. A primeira grande revelação que a gente tem nessa série é que o Albert é pai do Adrien. Ou seja, é algo que deixa ele muito transtornado. Afinal, ele é filho de um assassino. E o bizarro é que ele meio que aceita que está nos genes dele ser uma pessoa do mal. E ele decide dar fim à vida do próprio pai num momento de fúria, sob a justificativa que ele já estava no fim da vida. No entanto, gente, a grande revelação mesmo dessa série é que a mãe do Adrien é a Solange. E que, na verdade, era ela a assassina e pediu para o Albert esconder esse fato do filho deles. Mas vamos por partes. Eu vou contar a história pra vocês aqui numa ordem cronológica pra gente conseguir unir diferentes pontas. Basicamente, a Solange e o Albert tinham uma relação super possessiva e abusiva. Inconscientemente, ele seguia todas as vontades dela e era conivente aí com a sede de sangue que ela tinha. No fundo, ele acreditava que matando um agressor sexual, ele poderia estar fazendo um bem para o mundo. Já para a Solange, a história era um pouquinho diferente, né, gente? Ela sim queria eliminar do mundo homens que abusavam de mulheres, mas, sobretudo, ela matava eles porque podia e queria. Ela se sentia poderosa e tinha satisfação em matar, tanto que observamos que sempre após matar os homens, ainda na cena do crime, do lado das vítimas, ela sempre queria fazer um ato selvagem de amor com o Albert. Ou seja, matar despertava aquele prazer de fazer vucu-vucu no fubá. No início, a primeira morte dela foi em legítima defesa. Ela estava se defendendo de um carinha que conheceu na praia, e o Albert matou o irmão dele para não ter testemunhas do crime. Após conseguir levantar uma graninha, eles se tornaram cabeleireiros em um espaço próprio, e em todas as férias eles faziam questão de viajar e sair para matar. Tem gente que gosta de ir numa praia, num resort, num hotel de luxo. Tem gente que gosta do quê, gente? De matar. É tudo questão de gosto e preferência. O objetivo final dessas viagens, dessas férias, não era matar, mas uma viagem bem aproveitada precisava de alguma dose de sangue. E claro, o Albert não era inocente nessa história. Não era ele que estava lá esfaqueando os homens, mas ele também estava participando disso. Ele é tão culpado quanto a Solange nessa história. A relação deles era super problemática. Dava para ver que eles tinham incontáveis problemas, especialmente aí no quesito consenso acerca de ter ou não filhos. Ele queria ter filhos, mas ela não. E notamos que ela chegou a fazer pelo menos 2 abortos. Tanto que, um dia, após fazer uma vítima, eles encontram um bebê com um olho de cada cor. E a Solange não queria ficar com ele. Só que o Albert também não queria deixar ela matar a criança. Então, ele acabou abandonando o bebê no cemitério. Notamos também que a Solange colocou na cabeça que queria porque queria reencontrar o pai biológico dela. E quando isso acontece, ela sofre uma rejeição dele. E com isso, sabe o que a mulher decide fazer? O que ela faz de melhor? Matar. Ela vai até o apartamento dele, mata o homem e também tenta matar a nova família dele. Ela chega a matar a nova esposa do pai, só que o Albert impede ela de matar a meia-irmã dela, a Nastia. Na versão que o Albert conta para o Adrien, ele disse que a Solange decidiu fugir dele, porque ela queria ter um bebê e não queria abortar. Mas eu acho que a história foi bem diferente da versão contada por ele, viu? Ele apenas falou isso para proteger a imagem da amada
dele. Creio que, na verdade, o Albert chegou no limite. Ele que decidiu colocar fogo no salão deles e fugiu. E como a Solange se viu sozinha e posteriormente descobriu a gravidez, ela decidiu criar o filho dela sozinha, ou seja, decidiu manter o que restou do Albert na vida dela. No fim, ela realmente o amava, apesar de toda essa loucura. Com isso, ela se mudou para Bruxelas, conheceu outro homem e decidiu se casar com ele. Ele era um bom sujeito e até mesmo assumiu o Adrien como filho. Com isso, a Solange deixou todo o passado dela para trás e também mudou de nome. Até que, gente, um belo dia, o homem decidiu dar um tapão na cara do Adrien, que estava desperdiçando comida. E com isso, a mãe da criança não pensou duas vezes e deu uma bela facada nas costas do homem. Logo depois, pegou o cinto do marido e simulou várias agressões nela mesma para tentar fugir da acusação de assassinato. Ou seja, teoricamente, ela cria uma cena para sinalizar que houve uma briga doméstica, ele estava batendo nela e, para se defender e defender o filho, ela precisou matá-lo. Ela foi inocentada, mas a família do marido dela nunca se convenceu dessa versãozinha que ela contou. Com o passar do tempo, ela começou a trabalhar protegendo mulheres de maridos abusivos. Ou seja, ela continuou tentando aí tornar o mundo um lugar mais seguro para mulheres, sem necessariamente cortar o mal pela raiz. Em paralelo, anos mais tarde, descobrimos que o Albert conseguiu reencontrar a Nastia e, cheio de culpa, ele decidiu apoiar ela comprando a primeira obra de arte dela. Como ela era uma boa pessoa, eles conseguiram criar uma amizade que se estendeu por toda a vida dele. E agora, dito tudo isso, vamos começar a unir as diferentes pontas dessa história. O bebê abandonado por eles cresceu, se tornou policial e se chama Carrel. De alguma forma, ele conseguiu ao longo dos anos ir encontrando pequenas pistas sobre o homem que abandonou ele no cemitério e que possivelmente matou o pai dele. Ou seja, o Albert. Ele acreditava que esse senhor foi o responsável por uma série de assassinatos. E de fato, ele era indiretamente, né? Ele não era o assassino, e sim a Solange, mas ele estava envolvido aí nesses casos. Quando o Carrel vai atrás do Albert, o senhorzinho consegue se defender dele e com isso tranca o policial num esconderijo secreto que fica dentro da estufa da casa dele. Ele não tinha planos de matar o policial inicialmente. Tudo que ele queria era impedir que esse homem chegasse até a Solange e fizesse algum mal a ela. Afinal, gente, após todos esses anos, o Albert ainda amava ela. Porém, gente, tudo muda a partir do momento que o Albert encontra no celular do policial provas que o DNA dele foi testado. Mais que isso, foi encontrado uma pessoa compatível com ele no banco de dados da polícia. E é dessa forma que ele descobre que tem um filho biológico que foi preso. E nesse momento, ele decide entrar em contato com o filho, que agora é escritor. Ele escolhe contar a própria história de vida para o filho, já que não resta muito tempo de vida para ele, porque ele tem um probleminha nos rins. E o plano dele consistia em manter o Carrel preso apenas enquanto contava a verdade dele para o filho, para o escritor, já que depois ele não se importava muito se iria viver ou não. E com isso, ele poderia soltar o Carrel, que poderia tentar matá-lo ou não. E além disso, ele tinha certeza que não iria preso, afinal, os crimes dele já prescreveram. Acontece que a Nora, a companheira do Adrien, lê o esboço do livro dele. E com isso, ela decide fofocar para a sogra. E rapidamente a mulher saca tudo. O Adrien está prestes a descobrir toda a verdade por meio do Albert. E com isso, ela decide ir até o Albert e pedir para ele não revelar toda a verdade para o Adrien e assumir a culpa para si. E o que acontece, gente? O quê? Uma vez trouxa, sempre trouxa. O Albert concorda com isso. Após a descoberta do Adrien que o pai dele é o Albert e a mãe dele é a Solange, notamos que a atriz que vive a Solange no passado muda. Isso aconteceu porque aquele era o rosto que o Adrien tinha imaginado para a Solange. Mas agora que ele sabe que a Solange é a mãe dele, ele passa a enxergar o rosto da mãe naquelas histórias. No entanto, após uma recaída com a Nastia, que era amante dele, ele descobre que na verdade a mãe dele era a assassina dessa história toda, já que a Nastia conta pra ele que quem matou os pais
ex dela, na verdade, não foi o Albert, e sim a Solange. Dessa forma, o Adrien decide escrever um capítulo extra para o livro dele, que já estava publicado e era um enorme sucesso. Ele decide adicionar esse capítulo para assim poder contar a verdade de uma vez por todas para todo mundo. Vai expor a mãe dele? Sim! Mas em paralelo, a policial que era chonada no Carrel consegue encontrar o corpo dele, depois de passar mais de um ano investigando por conta própria o paradeiro dele. Ao lado do corpo dele, ela encontra a palavra MOD, que é um tipo de diabetes, o hereditário, e também é o nome do Adrien como escritor. O Carrel decidiu escrever essa palavra na parede porque a partir do momento que ele percebe que o Albert não vai voltar para alimentá-lo e possivelmente soltá-lo, ele saca tudo. Ele saca que o idoso morreu e com isso ninguém sabe que ele tá escondido ali. Dessa forma, ele precisa deixar uma pista para quem um dia descobrir o corpo dele poder entender o que realmente aconteceu com ele. E por que ele escolheu essa palavra? A minha teoria é a seguinte: o Albert não contou o verdadeiro nome do filho dele para o Carrel, mas possivelmente revelou o nome de escritor do filho, já que o Carrel não chegou a ler a mensagem falando sobre o DNA testado. Então, ele não sabia o verdadeiro nome do filho do Albert, apenas o conhecia pelo o que o próprio Albert contava para ele. E com isso, a amiga do Adrien saca todos os pontinhos. Ela vai até o Adrien, ele foge para tentar finalizar o capítulo extra e depois disso se entrega para a polícia. Por fim, a mãe dele tentou fugir com o bebezinho dele, só que ela não obteve sucesso aí nesse sequestro, já que uma voz da consciência dela, o Albert que existe na cabeça dela, conseguiu fazer ela parar com essa loucura. E com isso, ela entrega a criança para Nora. E a série termina dessa forma. O Adrien está detido, tendo que contar tudo que sabe aí sobre o que levou o Carrel a morrer, e a mãe dele segue impune. E aí, você ainda tem alguma dúvida ou alguma interpretação diferente para essa história? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, não esquece o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!